Agora, falando sobre a economia e sobre o posicionamento do Brasil, o presidente Lula disse que o Brasil, o PIB tem crescido muito e que o Brasil pode se tornar a sexta maior economia do mundo. Está em 8º lugar hoje, né? Passou a Itália recentemente, mas que até o final do seu mandato ele quer transformar o Brasil em sexta maior economia do mundo. Vamos ver. Contrariando as expectativas pessimistas, nosso PIB cresceu 2,5% nos últimos 12 meses. Caminhamos para ser a 8ª maior economia do mundo este ano. Até o final do mandato, podemos voltar a ser a sexta economia mundial, como já fomos em 2011. Nossa balança comercial bateu o recorde em 2023, com o maior saldo da história. Segre, eu vi você se manifestando negativamente quando o presidente disse que até o final do mandato ele quer transformar o Brasil na sexta maior economia. Por quê? Tomara que consiga. Eu não sou contra essa ideia. Me agrada muito a ideia. De fato, ele está certo. Fomos a sexta maior economia. O presidente, no governo dele, conseguiu o investment grade, que é que os títulos brasileiros têm a mesma garantia dos títulos americanos. Isso é muito bom. Conseguimos dinheiro muito mais barato. Mas hoje, se a gente fizer a conta em função do dólar, do preço do dólar hoje, motivado pelas falas do presidente, o Brasil não é a 8ª, não, é a 9ª de novo. Porque a diferença entre a Itália e o Brasil era estritamente pelo tipo de câmbio. O PIB se calcula pela moeda corrente, e a moeda corrente brasileira é real. Aí você divide pela taxa de câmbio. Não é a mesma coisa uma quantidade de reais dividido por 5,20 que uma quantidade de reais dividido por 5,40. A quantidade de dólares é menor. Então, se hoje tirarmos a foto, provavelmente hoje o Brasil não é mais a 8ª economia. Por isso ele foi muito criterioso. Estamos caminhando para ser. Gostei. Isso foi criterioso, fala bem do presidente. Mas para ser sexta economia do mundo, ele precisa fazer o trabalho dele. E ele não está fazendo o trabalho dele. Que é, primeiro, diminuir o gasto público. Segundo, arrumar as questões que são estruturais. Senão ele está dependendo de terceiros. E sabe, sobretudo, de quem depende? Daquele que ele tanto critica e ataca, do empresário. Fala, Zé. É difícil fazer uma evolução tão rápida assim, né? A gente vê, por exemplo, que o crescimento que me assustou, que o Piperno ontem citou, né, 62% aqui na nossa região, isso é um absurdo. O crescimento está tão lento que não dá para chegar à sexta economia do mundo. A manutenção na 8ª já está bom demais, porque não é só o Brasil crescendo, a tendência de outros países é também de manutenção do crescimento. A economia do Brasil crescendo, por exemplo, como vem no agronegócio e principalmente o que está sustentando a economia do Brasil e o crescimento do Brasil é o agronegócio, de uma forma assim absurda, e a extração mineral, principalmente petróleo e gás. É isso que sustenta o crescimento do Brasil. E esses dois pontos aí não aumenta a renda total, não aumenta a empregabilidade, apenas sufla números, né? E principalmente de petróleo. Hoje, petróleo já é uma base importante da exportação brasileira. E o Brasil, para chegar à sexta economia, tem que movimentar outros setores além desses dois, né? Gás e minérios, e petróleo e agronegócio. Fala, Piperno. O Zé tem razão. Não é um crescimento baseado nesses dois setores que vai se espalhar rapidamente por toda a sociedade. Como diria a já saudosa Maria da Conceição Tavares, a população não come PIB. Mas veja, claro que é importante crescer. E o Brasil, para alcançar França e o Reino Unido, que são os dois que estão à frente, e o Segre lembrou muito bem a questão com a Itália, é verdade, nesse mês de junho, provavelmente o Brasil voltou a ser nono, porque houve essa variação, essa flutuação do câmbio. O Brasil precisaria tirar mais... O dólar voltou a cair hoje, né? Depois da fala do Haddad, né? Foi para 5,36. Não, mas precisa voltar em torno de 5 e tal, para 5,20 para passar a Itália. Então, e o Brasil está assim, a 1 trilhão de distância, por exemplo, do Reino Unido. Tá? França primeiro. Tá França primeiro. Sim, não, então, mais ou menos 1 trilhão do Reino Unido e uns 700 trilhões bilhões da França. Isso. É muita coisa. Então, não tem que ter isso em mente agora. Mas é fundamental, sim, e nisso acho que o governo deu alguns passos importantes, por exemplo,
de novo, dar um impulso no setor industrial. Não existe país que se enriqueça, distribuindo de fato riqueza e com empregos que paguem mais, se você tem um setor industrial pífio. E não está performando, Piperno. Se a gente pegar o dado do primeiro trimestre do PIB, a indústria caiu 0,1%, a agropecuária novamente cresceu 11,3%, puxou, e o setor de comércio e serviços 1,5%. Na comparação com o quarto trimestre do ano passado. Na margem. O Alan. Comparar, fala. O Alan. Diga, fala, Zé. Eu tenho uma preocupação especial e não tenho informações aprofundadas para saber o porquê. O que me assusta é a atenção que tradicionalmente o governo dá à indústria automobilística e a gente vê resultados pequenos, pífios, e a imagem que se tem é que a indústria automobilística é o grande... Não é mais. Não é, concordo. Eu não entendo por que esses incentivos e essa atenção especial nessa indústria. Exatamente, é um desperdício de dinheiro público. Você dá subsídios em excesso para esse setor e entrega muito pouco, né? Produz muito pouco. Agora, eu não tenho todo esse otimismo que tem o presidente. Eu acho que ele está falando muito mais do governo lá, do primeiro mandato ou do seu segundo mandato. A gente não conta mais com o choque de commodities, com o crescimento excepcional da China, que ajudou muito o Brasil. Hoje a China cresce 4%, 5%. No passado crescia 12%, na época do primeiro e segundo mandato dele. Estados Unidos também cresce ali em torno de 2%, 2,5%. Talvez até vá crescer menos devido aos efeitos defasados da política monetária restritiva. Então é um mundo muito mais difícil, é um mundo muito mais inflacionário. É um mundo que a gente não fala de globalização, mas de uma desaceleração da globalização por conta de conflitos geopolíticos. É um mundo muito mais difícil. E prova que esse otimismo não está aí. Eu não gosto também, viu, do relatório Fox, o Piperno. Ixi. Eu acho que os analistas, eles são muito tímidos nas suas projeções, né? Fazem com medo, olhando o vizinho, não colocaram o desastre do Rio Grande do Sul. Mas eu gosto de olhar preço de mercado. Preço de mercado, para mim, é o melhor termômetro que tem de expectativa, porque tem dinheiro em jogo. E aí o dólar lá para cima, a bolsa afundando no Brasil e os juros futuros disparando, mostra que os investidores aqui não estão apostando no Brasil. Então, tomara que os investidores, estejamos errados e o presidente esteja certo, mas está difícil de acreditar nessa história. Ô Segré, o presidente ele fala de uma maneira a contrariar os chamados pessimistas aqui no país, então colocando os números do PIB, desse crescimento, acima das expectativas. Agora, muitas vezes são essas expectativas geradas também a partir de um discurso que trazem a visualização pessimista do futuro. O que está faltando organizar aí entre discurso e ação para que, então, esse mercado considerado hoje pessimista pelo governo federal possa entender a linguagem que ele queira passar? O melhor seria o presidente começar a ler um pouco mais de economia. Isso seria um pouco mais recomendável, porque quando você fala de um crescimento econômico que justifique chegar até o final do mandato, até a França, você vai precisar, mantendo a França igual, que o Brasil tenha um crescimento do PIB de 800 bilhões de dólares. Aí a outra possibilidade, a França cai na economia, a França não está muito bem, mas duvido que vai cair 400 bilhões do PIB dele e a gente cresceria outros 400 bilhões. Aí você tem a possibilidade de passar. O curioso é que o presidente está se envolvendo na própria narrativa dele, porque quando você vai falar numa pessoa pobre, que não tem visualização de um futuro melhor, e fala, o Brasil é a sexta economia do mundo. E aí, muito bem, falava o Piperno, o povo não come através do PIB. Ele vai falar, eu admiro tanto meu presidente, mas eu não tenho esgoto, eu não tenho água, eu não consigo fazer nada, não tenho um banheiro aqui perto. Então, de que serve essa tentativa, esse objetivo de ser a sexta economia do mundo, quando o mais importante seria dar uma melhora, um desenvolvimento econômico e não tanto o crescimento econômico. E, finalmente, tem a outra questão. Você sabe qual é a cidade que tem o PIB per capita mais alto? A que não produz absolutamente nada de produção mesmo. É Brasília. O que foi, Piperno? Eu concordo com muita coisa do que o Segré falou e é necessário sim pensar em desenvolvimento econômico e não só esses dados. Por exemplo, a capa do jornal Estado de São Paulo, que de segunda ou terça-feira,
ela tinha uma foto grande, estava falando sobre os números vistosos da construção civil. Esse é um setor importante, que tem um imenso efeito multiplicador, e esse sim é um bom termômetro do que a economia hoje mostra.